Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Nessa noite, nós estaremos aqui juntos tratando da história da reforma, esse movimento tão importante, tão significativo para a história como um todo, para a história do mundo. Afinal de contas, na reforma protestante, podemos dizer com clareza, a face da história mudou, o rumo, a direção da história foi radicalmente alterada. E por isso nós temos aqui irmãos que são especialistas no campo da história da doutrina, nossos professores, professor Dr. Alderi Matos e professor Dr. Heber Campos Júnior. E é uma alegria muito grande, colegas, recebê-los aqui nessa noite. Por favor, deem aí a sua palavra inicial para os nossos espectadores. É um prazer estar com os amigos nesta oportunidade e neste mês muito especial, o mês de outubro, para falarmos a respeito da reforma, este movimento do qual nós somos os herdeiros, mas que também trouxe benefícios e consequências muito importantes para a sociedade no seu sentido mais amplo. Então, sejam bem-vindos para a nossa discussão a respeito desse tema tão relevante. Para mim também é uma alegria estar aqui com irmãos e amigos, e espero que esse tempo de bate-papo seja frutífero para quem nos ouve, já que vamos falar de um tema que é sempre falado a cada ano, mas eu creio que sempre há o que aprender acerca da reforma protestante. Essa é a minha expectativa com essa live. Muito bem, né? São 503 anos de reforma protestante que nós celebramos esse mês de outubro, e no dia 31, especificamente, é o dia da celebração, né, de mais um ano da reforma, e nós vamos ouvir sobre isso, sobre esse tema, nessa noite. Mas eu queria que você, antes de nós começarmos, nos ajudasse e nos apoiasse no nosso canal. Esse é o canal do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e aqui nós fazemos nossas lives, nossas devocionais, postamos outros vídeos importantes e relevantes, e se você inscrever-se no canal, clicar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário, você vai fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque a plataforma, ela faz com que aquilo que a gente conversa aqui e teve maior interação chegue a outras pessoas. Então, por favor, à medida em que nós caminharmos aí, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ir ao nosso site. Lá no nosso site você vai conhecer os nossos cursos, vai conhecer a nossa revista. Esse ano lançamos já um número comemorativo dos 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a instituição que é nossa mantenedora, e você vai poder ler os artigos da revista Fides Reformata aí no nosso site de maneira gratuita. Então, vá lá, conheça e aproveite o conteúdo que temos disponível aí para você ler, tá bom? Muito bom. Então, colegas, vamos às nossas perguntas, às nossas questões dessa noite. Eu vou pedir ao Dr. Alderi e Dr. Heber que, por favor, definam em rápidas palavras. Talvez a gente tenha alguém aí nos ouvindo nessa noite que não é iniciado, vai nessas questões. O que foi a reforma protestante que nós estamos celebrando? Bom, a reforma protestante foi uma tentativa de fazer com que a igreja do final da Idade Média, a única igreja cristã que existia na Europa Ocidental, a Igreja Católica Romana, retornasse aos seus fundamentos neotestamentários, retornasse àqueles princípios, aquelas ênfases
doutrinárias, teológicas, aqueles valores que nós encontramos presentes no Novo Testamento e na mensagem apostólica, aquilo que nós chamamos o querigma, o que foi pregado, o que foi proclamado por Jesus Cristo e seus apóstolos. Então, este esforço, por parte de alguns líderes, ali no final da Idade Média, no início do período moderno, no sentido de levar a igreja de volta a esses fundamentos originais, é o que nós conceituamos hoje como a Reforma Protestante. É verdade que a Reforma, nesse sentido, não alcançou o seu objetivo, porque a Igreja Católica Romana recusou-se a ser reformada, permaneceu como era anteriormente, na verdade, até solidificou ainda mais as suas posições em resposta ao protestantismo, mas como fruto, então, desse esforço, surgiram as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, que estão presentes conosco até os dias de hoje. E só acrescentando, né, Elderi, para as pessoas que não estão muito habituadas, isso tudo aconteceu no século XVI. Então foi um período marcante de mudanças que estavam acontecendo na sociedade europeia como um todo, inclusive mudanças de mentalidade, de filosofia. O Renascimento vem um pouco antes, trazendo algumas ênfases que foram apropriadas pela Reforma, né, com novos estudos, com novas ênfases na chamada, nas matérias do humanismo, e tudo isso compôs um cenário que acabou gerando o que nós denominamos de reforma protestante. Eu queria enfatizar para quem nos ouve que o professor Alderi colocou muito bem a ideia de que era uma tentativa de reformar, né? Então era de voltar ao projeto original. E é importante a gente falar isso, ainda que haja protesto, e por isso que foi protestante. É importante a gente enfatizar o que o professor Alderi destacou, pois uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem é que os reformadores eram muito zelosos por resgatar a tradição que havia sido perdida. Não é verdade que os reformadores eram inovadores e que a Igreja Romana era guardiã da tradição. Essa é uma história contada de forma simplista, mas que não entra nas complexidades de tipos diferentes de tradição que estavam sendo trazidas à tona. Então a reforma foi exatamente isso que o professor Alderi já destacou, uma tentativa de voltar às origens e trazer de volta algumas tradições que haviam se perdido ou corrompido ao longo dos séculos, até o século XVI, né? Considerando, então, que essa foi uma tentativa de reforma, de volta, né, a raízes, a pregação, as fontes originais do cristianismo, por assim dizer, quais eram as características da igreja naquela época? Qual era o ambiente da igreja cristã que acabou por fomentar nos chamados reformadores, e mais tarde a gente vai falar sobre eles, essa necessidade, essa vontade de reformar, de voltar, e que então acabou gerando, né, fomentando a chamada reforma protestante. Qual que era o ambiente da época? Nós precisamos levar em conta que quando começou a reforma protestante, a igreja romana, a igreja católica apostólica romana, já existia há mais de um milênio. E ao longo desse milênio, muita coisa aconteceu nessa igreja que fez com que ela adquirisse as suas características existentes na época da reforma. Essa igreja, que havia partido da mensagem original de Cristo e dos apóstolos, contida no Novo Testamento, foi, no decurso dos séculos, acrescentando uma grande quantidade de outros ensinos, de outras convicções e tradições, por causa do conceito de uma revelação progressiva, ou seja, a ideia de que Deus continuou revelando verdades à igreja e ao ministério, à liderança, ao longo dos séculos.
O problema é que muitas dessas alegadas novas verdades, que deram origem, então, aos dogmas e a muitas práticas católicas, não pareciam harmonizar-se muito bem com o ensinamento original de Cristo e dos apóstolos. E isso sempre incomodou muitas pessoas na igreja, de modo que, mesmo antes de Lutero, muitos séculos antes da Reforma Protestante, já surgiram inquietações, já surgiram alguns movimentos questionadores de certos dogmas, de certas práticas católicas. Nós temos, por exemplo, no início do segundo milênio, no século XII, o movimento dos valdenses na França, um movimento muito interessante, já questionando uma série de questões. E depois, o movimento liderado por João Wycliffe, na Inglaterra, considerado o mais importante dos pré-reformadores, chamado por alguns historiadores a estrela d'alva da reforma, e depois também o trabalho do seu discípulo João Hus na Boêmia, na antiga Tchecoslováquia. Então, movimentos anteriores em vários séculos a Lutero, e que já demonstravam inquietações, questionamentos e preocupações muito semelhantes aos dos reformadores do século XVI. Então, é isso, esse descompasso que eles viam entre o arcabouço doutrinário, dogmático da igreja medieval e aquilo que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, tanto em termos de doutrinas, de convicções, quanto de práticas relacionadas com a espiritualidade, com a vida cristã, o relacionamento com Deus, e principalmente questões extremamente fundamentais e decisivas, como a doutrina da salvação, a soteriologia, e também a doutrina da igreja, a doutrina dos sacramentos e assim por diante. Uma das características do catolicismo medieval era aquela multiplicidade de mediadores. Em contraste com o ensino do Novo Testamento, onde somente Cristo é colocado como mediador entre os seres humanos e Deus, no catolicismo surgiu uma grande quantidade de mediadores. Então, havia a figura de Maria, a figura dos santos, uma grande quantidade de santos. Os próprios anjos se tornaram, num certo sentido, mediadores, e a própria igreja, o seu ministério, o seu sacerdócio e os sacramentos. Tudo isso passou a ocupar esse lugar de mediação entre os seres humanos e Deus. Os seres humanos só poderiam se comunicar com Deus, só poderiam alcançar a graça de Deus através de todos esses canais, de todos esses fatores e elementos de mediação. Também uma religiosidade extremamente voltada para elementos que nós consideraríamos quase que supersticiosos. Era um outro fator que caracterizava este catolicismo do final da Idade Média. Alguns autores, inclusive, se referem de maneira bastante curiosa ao tipo de espiritualidade vigente naquela época como uma espiritualidade contábil, onde as pessoas tinham como que um livro-caixa diante de Deus, com os seus créditos e os seus débitos, os débitos sendo os pecados e os créditos as boas obras. O problema era saber se o saldo era positivo ou negativo, ou seja, se a pessoa estava realizando mais boas obras do que cometendo pecados. Então, isso gerava uma grande insegurança no que diz respeito à salvação. E foi, inclusive, esse aspecto que se tornou bastante decisivo na experiência religiosa de Lutero, e foi um dos fatores que desencadearam a sua obra de protesto, a sua obra de reforma, lá com as 95 teses de 1517. Então, essas são algumas considerações que nós poderíamos fazer a respeito do problema, né, com que se defrontaram os reformadores do século XVI.
E essa contabilidade que o professor Alderi lembrou bem, é o que culmina na história que alguns que nos ouvem certamente conhecem, das penitências, não é? Mas o que estava por trás do entendimento de penitência, do sistema sacramental da Igreja Romana? Um entendimento de esforço que Deus reconhecia como sendo levemente meritório, eu vou usar essa expressão. Uma linguagem que se desenvolveu na Idade Média, que era bem emblemática do entendimento de salvação, é uma frase em latim que traduzida seria assim: faça o que está ao seu alcance e Deus não negará graça. Essa frase virou bem a significativa da soteriologia da igreja medieval, que estava vigente. Então você tinha que fazer o que estava ao seu alcance e Deus vinha e completava o seu esforço. Esse tipo de espiritualidade que o professor Alderi destacou é que fazia com que alguns fossem demasiadamente esforçados, mas muito aflitos, como foi o caso do monge Lutero. Alguém que se esforçava demasiadamente, mas sem descanso de alma, e achava que sempre estava aquém do padrão divino. E ele estava certo nessa constatação. Pena que ele, por um tempo, continuou tentando chegar naquilo que lhe era impossível. Mais tarde é que ele vai entender que era impossível ele ser um cumpridor da lei. Mas ele, por muito tempo, tentou fazer o que estava dentro de si, o que estava ao seu alcance, assumindo que Deus não negaria graça. Foi quando ele descobre o Evangelho, lendo, principalmente estudando Salmos, Gálatas, Romanos, que ele então se volta contra essa soteriologia de mérito. Um detalhezinho legal para os nossos ouvintes aprenderem: quando a gente fala de mérito, os teólogos medievais, eles não eram tolos de pensar que eles mereciam algo de Deus, assim como se Deus devesse algo a eles. Eles faziam uma distinção entre o chamado mérito inteiro e o meio mérito. O mérito inteiro ninguém tem. O chamado mérito de condignidade era o termo técnico. Ninguém tem, só Cristo é que tem esse tipo de mérito. Mas nós podemos, na nossa fraqueza, ter um mérito de congruidade, é o termo técnico, né? Um pequeno mérito, um méritozinho que Deus não vai rejeitar. Então, esse tipo de teologia sincrética, em que há uma participação do homem e Deus vem e completa, é contra isso que os reformadores se opuseram, né? E passaram a ensinar uma salvação que parte de Deus antes do que de iniciativa humana. Então, vejo aí na resposta dos colegas que dois temas, né, dos chamados grandes temas ou lemas da Reforma Protestante já transparecem, né? Um deles é que a Reforma, para voltar às origens, proclamou o sola scriptura, né, que é uma volta à origem, ao texto, ou seja, não é mais não é a tradição, nem a formação humana da teologia que nos dirige, mas a nossa fonte última, final e absoluta é a Escritura, e também a questão da graça, né, ao invés dessa graça sinergista, né, que trabalha junto com as nossas obras, a questão do sola gratia, ou seja, a graça somente operando e trazendo o ser humano à salvação. Muito interessante esse ambiente, e obviamente outras coisas estavam aí envolvidas, mas não vai caber tudo numa live só, a gente vai ter que voltar um outro dia. Vamos falar um pouquinho sobre os principais personagens, quem foram os chamados reformadores, né? Eu passei lá em Genebra e vi o famoso Muro de Genebra, o Muro dos Reformadores, tem algumas figuras interessantes lá, e eu queria que vocês então falassem para nossos ouvintes nessa noite sobre os principais personagens da Reforma Protestante, desse grande movimento. Se nós formos pensar nas diferentes manifestações ou expressões da Reforma do século XVI, então fica mais fácil também identificarmos os personagens mais relevantes.
O primeiro movimento da reforma foi aquele que ocorreu na Alemanha e que deu origem ao luteranismo. E, portanto, o seu grande personagem é, na verdade, o grande pioneiro da reforma, que foi o monge agostiniano Martinho Lutero. Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1546, então ele viveu 63 anos, e ele teve como seu grande colega e sucessor a figura de Philippe Melanchthon. Então, esses são os dois grandes nomes da reforma alemã, Martinho Lutero e o seu colega Philippe Melanchthon. No que diz respeito ao segundo movimento da reforma, que ocorreu no país vizinho da Alemanha, a Suíça, também dois nomes se destacam extraordinariamente. O primeiro deles, Ulrico Zwinglio, na Suíça de língua alemã, e algum tempo depois, na parte onde se fala o francês, e mais especificamente na cidade de Genebra, o grande reformador João Calvino. Então, dois nomes também muito importantes na chamada Segunda Reforma, a Reforma Suíça, também conhecida desde o século XVI como Movimento Reformado. Houve um outro movimento ainda também surgido na Suíça, que foi o chamado Movimento Anabatista, de simpatizantes iniciais de Zwinglio, mas que depois acabaram rompendo com ele por uma série de razões, e criaram um novo movimento. Então, Konrad Grebel, Felix Manz, Miguel Sattler e outros são importantes líderes desse movimento anabatista, cuja principal herdeira nos nossos dias é a Igreja Menonita, ou dos Irmãos Menonitas. E, finalmente, na Inglaterra, a outra das quatro expressões originais da Reforma, a Igreja Anglicana, também uma série de figuras extraordinárias, mas, sem dúvida, o mais destacado dos primeiros líderes da Reforma Inglesa foi o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer. Então, Cranmer, que escreveu os dois documentos mais importantes da Igreja Anglicana, o Livro de Oração Comum e os 42 Artigos de Religião. Então, esses são, no que diz respeito aos líderes iniciais e principais desses diferentes movimentos da Reforma, provavelmente são os nomes mais importantes. Depois existe aquilo que nós chamamos o segundo escalão, aquele grupo de reformadores já não tão destacados, não tão conhecidos como esses pioneiros, esses iniciadores, e daí o número, então, é bastante grande, bastante significativo. Mas quanto aos iniciadores do movimento, os nomes mais destacados, talvez esses sejam os mais importantes. E professor Alderi mencionou uma coisa realmente que é riquíssima. Ele só mencionou gigante, não é? Mas a reforma é muito ampla, para mostrar que esses nomes que o professor Alderi destacou já são material riquíssimo para estudar. Mas se a gente fosse falar de Bullinger, né, na Suíça, fosse falar de Martin Butzer, fosse falar de Pedro Martir Vermigli, fosse falar de tantos nomes que são importantes teólogos também, a gente faria uma lista enorme, como o professor Alderi lembrou bem. Então, tem muitos manifestantes, e eu gostaria de completar falando não só dos personagens, mas de algo curioso acerca deles, que é o seguinte: embora o professor Alderi já tenha colocado as diferentes manifestações da reforma, é curioso que eles tinham alguns pontos em comum, principalmente os chamados reformadores magisteriais, que aqueles que trabalhavam debaixo do magistrado, debaixo dos governantes. Nesse sentido, a reforma
anabatista foi diferente, porque ela era contrária aos acordos e a ser ajudada pelos magistrados, mas os reformadores magisteriais, então Calvino, Lutero, Thomas Cranmer, como a professora Odeli já falou, eles têm alguns pontos em comum muito interessantes de teologia, fazendo com que as diferenças que existem, e a gente não fecha os olhos para elas, não são fortes o suficiente para dizer que eles não tivessem comunhão. Eles tinham, inclusive, honra e respeito um pelo outro. Por exemplo, tem uma história curiosa em que, quando a Inglaterra passava por um período de maior simpatia pela reforma, mas ainda estava no começo, e Cranmer era o arcebispo da Cantuária, e o governante não era anticatólico e nada disso, não é? Que era o período de Eduardo VI, alguns reformadores do continente foram convidados para ensinar nas famosas Oxford e Cambridge, lá na Inglaterra. Então a gente tem interação, troca de cartas, pessoas que vão ensinar em escolas em outros lugares. Há muita troca de informações e crescimento mútuo entre esses grandes personagens aí. Então, no caso de Cranmer, ele convida Pedro Marty Vermigli e Martin Butzer, dois gigantes da época, para ensinar lá, para mostrar que você tem pessoas importantes interagindo e crescendo umas com as outras em diferentes lugares da Europa. Então, essa é uma das perguntas que estava aí alinhada, né, e já coloquei aí na tela. A reforma protestante aconteceu em vários lugares da Europa. E aí os focos de início vocês já colocaram aí, né? Alemanha, Suíça, Inglaterra. E a pergunta era como é que se tornou um movimento? E o professor Eber começou exatamente a responder sobre essa pergunta, unindo aí, né, colocando essas interações, né, que aconteceram entre esses grandes reformadores. Que outras interações aconteceram que tornaram, né, que trouxeram o pensamento, por exemplo, de Lutero e Calvino a uma proximidade, de Calvino e Zwinglio a uma proximidade? O que fez com que se tornasse um movimento que hoje, ainda que existam 4 diferentes origens e 4 ou mais, né, prosseguimentos, o que era esse core? Qual que era o elemento comum, além de estarem discordando do catolicismo romano? Ok, só voltando um pouquinho para a questão geográfica, para esclarecer melhor para aqueles que nos assistem, a reforma alemã, a reforma luterana, alcançou cerca de metade da Alemanha, aproximadamente metade do país abraçou o luteranismo e a outra metade permaneceu católica. E também se estendeu aos chamados países nórdicos, a Escandinávia. Então, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia, essas 4 nações se tornaram nações protestantes, nações luteranas. No que diz respeito aos anglicanos, então, foi mais nas Ilhas Britânicas, a Inglaterra, a Irlanda e, em grau bem menor, a Escócia. Os anabatistas tiveram bastante expressão em algumas regiões da Suíça, da Áustria, da Alemanha e, muito especialmente, nos Países Baixos, onde, inclusive, eles tiveram esse grande líder que foi Menno Simons. Agora, dos 4 movimentos iniciais, aquele que alcançou maior expansão geográfica na Europa do século XVI foi exatamente a Reforma Suíça, porque, além da Suíça, várias regiões da Alemanha, várias regiões, ou praticamente a metade da França, vários países do leste europeu, inclusive a Polônia, a Hungria e a Romênia, entre outros, e as Ilhas Britânicas, ou seja, houve uma fortíssima manifestação da reforma suíça, especialmente na sua vertente calvinista, na Inglaterra, na Escócia, mais ainda, e também em algumas regiões da Irlanda.
Agora, quais os pontos em comum? Geralmente, nós colocamos isso em termos dos solas, os chamados solas da reforma. Aqueles grandes princípios que, embora não tenham sido elaborados dessa maneira pelos próprios reformadores, mais tarde, os estudiosos do movimento identificaram esses pontos comuns a todas essas manifestações iniciais da reforma. Então, a ênfase nas escrituras, na prioridade máxima das escrituras em termos de definição de fé e vida, a importância suprema da graça de Deus, mediada por Cristo Jesus e recebida por meio da fé, no que diz respeito à salvação. Então, a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé somente, esse foi um elemento comum a todos os movimentos da Reforma Protestante. E também aquele outro ponto enfatizado por Lutero e que acabou sendo abraçado pelos seus colegas, que foi o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio universal dos fiéis. Entre outros princípios, entre outras ênfases. Tudo isso serviu, então, de elo, de ligação, de elemento, de aproximação e comunhão entre as diferentes manifestações da Reforma Protestante. E dentro disso que o professor Alderi falou, Lutero foi quem começa a desenvolver esse último tópico, que é mais eclesiológico, né? Muita gente acha que a reforma é quase que somente soteriológica, porque os solas dão mais ênfase à doutrina da salvação, mas também existe uma grande mudança de mentalidade eclesiástica. E isso que o professor Alderi falou é importantíssimo, o sacerdócio universal dos crentes. Então, por exemplo, enquanto a igreja romana gostava muito de se referir à igreja cristã como a mãe dos fiéis, dando a ideia de que a igreja era, na verdade, o clero, e os fiéis estão debaixo, né, do cuidado do clero, o termo favorito para Calvino, ao se referir à igreja, era a comunhão dos santos. É a ideia de que todos, tanto pastores quanto membros da igreja, todos são santos que estão no mesmo pé de igualdade e estão em comunhão com Deus e uns com os outros. Então, essa mudança eclesiológica é muito importante a gente falar, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas perdem isso de vista, não é? Exemplo, quando nós achamos que pastores ou líderes de igreja estão muito distantes das suas ovelhas, nós perdemos de vista a importância do sacerdócio universal. E falando de sacerdócio universal, o professor Alderi pode falar melhor do que eu até, esse é o ano em que a gente comemora 500 anos de obras de Lutero, no qual ele trabalhou esse elemento de sacerdócio universal. 1520 foi um ano em que ele desenvolveu bem alguns temas, dentre eles a ideia de que nós fazemos parte de um corpo e não estamos somente debaixo de autoridades, não é? Mas acho que o professor Alderi pode acrescentar mais nisso aí. De fato, agora, neste ano, nós estamos comemorando, entre outras coisas, os 500 anos destes 3 documentos fundamentais de Lutero, da Reforma Alemã, todos eles produzidos, curiosamente, no segundo semestre de 1520, e que foram a nobreza cristã da nação alemã. Então, Lutero exortando os governantes alemães a promoverem a reforma da igreja e apelando para esse princípio do sacerdócio de todos os fiéis. A outra obra dele foi o Cativeiro Babilônico da Igreja, onde ele discute a questão dos sacramentos, onde ele insiste que Cristo instituiu somente 2 sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor, e ele questiona, então, os outros sacramentos adotados, aceitos pela Igreja Católica, os outros 5. E, finalmente, a sua terceira obra, de 1520, a famosa A Liberdade do Cristão, onde ele aborda de maneira extremamente rica e fecunda
o conceito da justificação pela graça mediante a fé somente. Então, exatamente agora, em 2020, estamos comemorando o 5º centenário destas obras fundamentais da Reforma Protestante. Muito bem. Está gostando da conversa? Está interessado no tema? Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estudar conosco teologia. Você pode ter aulas com o Dr. Alderi, com o Dr. Eber, aí nos nossos cursos, nos nossos programas online. Nos nossos programas online, nós oferecemos 4 áreas de pesquisa, estão aí projetadas para você: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada e missiologia. Para estudar conosco nesses cursos, você precisa ter alguma formação em algum curso superior. Você precisa ter um bacharelado ou uma licenciatura em qualquer área, e você pode se tornar um dos nossos alunos. Você completa uma linha de pesquisa dessas em 1 ano. Então, quero te convidar a conhecer nossos cursos de EAD, aí no cpaj.mackenzie.br, e ver o que se encaixa e o que você pode aprender juntamente conosco, tá bom? Então, fica aí o nosso convite para você conhecer os nossos cursos online. Muito bem, a maioria das pessoas imagina que a Reforma Protestante foi um movimento religioso, e de fato foi uma tentativa de reforma da igreja em si, né? Mas quais são as outras consequências que esse movimento trouxe no seu processo, no seu projeto de reformar? O que a sociedade, o que a Europa inicialmente percebeu e, consequentemente, os outros lugares para onde a reforma protestante se espalhou, né? Quais foram as consequências da reforma protestante? A reforma teve importantes consequências em várias áreas importantes da sociedade, várias áreas destacadas, a começar do aspecto, digamos, mais cultural, intelectual e acadêmico, e principalmente por causa da sua ênfase na Bíblia. Então, a reforma teve esse elemento literário, de cultura literária, muito destacado por causa da ênfase nas escrituras. Então, o estudo da Bíblia, o aprendizado das línguas originais, o hebraico e o grego, a preocupação em traduzir as escrituras para as línguas vernaculares dos diferentes países da Europa, isso causou um impacto tremendo. Em vários países, esse esforço de tradução da Bíblia acabou dando forma literária para o idioma de várias nações protestantes. Isso aconteceu, inclusive, na própria Alemanha. Foi tremendo o impacto que a Bíblia alemã de Lutero, traduzida por Lutero, teve sobre a própria língua e a literatura alemã. E isso aconteceu em praticamente todos, ou quase todos os países europeus. Então, essa já foi uma contribuição muito importante resultante da reforma. Mas também, no aspecto social, com algumas ênfases da reforma, como a questão da valorização do trabalho comum, o novo conceito de vocação proposto pelos reformadores. Na Idade Média, entendia-se que somente os religiosos eram vocacionados. Então, os sacerdotes, os monges, as freiras, o clero era vocacionado. O ferreiro, o sapateiro, a dona de casa, o professor, esses não eram vocacionados. E agora, por causa do princípio do sacerdócio de todos os fiéis, então começou-se a entender que toda atividade humana, toda profissão humana, por mais modesta que fosse, se fosse exercida com integridade, para a glória de Deus e para o bem da comunidade, era uma vocação.
Então, esse novo conceito de vocação levou a uma grande valorização do trabalho comum, das atividades humanas comuns. Então, isso gerou uma nova ética do trabalho, uma nova maneira de relacionar-se com o dinheiro, com as finanças. Tudo isso se somou para gerar muita prosperidade nas novas nações protestantes, que em breve tempo se tornaram as nações mais avançadas, mais ricas da Europa em vários sentidos. A ênfase na educação também foi uma consequência extraordinária da reforma. A preocupação no sentido de que as pessoas aprendessem a escritura desde cedo, né, levou, então, a um grande esforço de alfabetização das crianças, dos jovens, a criação também de escolas de nível médio e superior, não somente para a formação dos pastores, dos ministros, que deviam ser homens bem preparados, mas também dos líderes da comunidade. E nós vemos isso, por exemplo, já na Academia de Genebra, que Calvino fundou em 1559, mas já na fase final da sua vida. Outra coisa interessante, a maneira como começaram a se organizar as comunidades protestantes, com intensa participação dos membros na vida das comunidades, e, no caso específico das igrejas reformadas e presbiterianas, o exercício do voto, agora os líderes, os pastores sendo eleitos em assembleias, de maneira democrática e participativa pelos membros, pelos fiéis, isso acabou depois, essa prática e essa ênfase, acabou se transferindo para a sociedade civil mais ampla, e foi um dos fatores, no entendimento dos historiadores, que contribuiu para o surgimento das nossas modernas instituições democráticas do mundo ocidental. Então, essas são algumas das importantes contribuições mais amplas da reforma. Certamente o Dr. Eber Júnior poderá apontar ainda outras, mas, com certeza, o legado da reforma protestante, embora tenha sido tão importante no âmbito religioso, doutrinário e espiritual, mas ele alcançou uma amplitude que vai muito além da esfera especificamente religiosa. E olha que o professor Alderi já falou um monte de coisa, hein? Ele falou do impacto linguístico, falou do impacto na visão de trabalho comum, na educação, na política, não é? Gerando instituições democráticas. E eu não tenho muito a acrescentar, a não ser um elemento que talvez seja aglutinador, que tenha gerado tudo isso, que é uma visão diferente das coisas, em que a nossa fé não é a separada do entendimento da vida comum. Uma das coisas marcantes acerca de uma mudança de cosmovisão é que, na Idade Média, a igreja chancelava toda a atividade secular com o selo de aprovação, não é? Ela ficava acima de todas as instituições e concedia autoridade a cada produção artística, científica, educacional e assim por diante. Enquanto que a reforma vai resgatar a importância da gente entender os princípios de Deus em cada uma dessas áreas de atuação, sem que a instituição igreja tenha que dar o seu aval. Então, essa, vamos chamar assim, libertação das diferentes esferas, né? No caso, ciência, arte, educação, economia, por exemplo, né? Para não mais serem gerenciadas pela instituição eclesiástica, é uma das grandes contribuições da reforma protestante, que proporcionou vários desses impactos que o professor Alderi já listou. Então é uma mudança de cosmovisão mesmo, e as pessoas que já estão habituadas a isso, a esse assunto, já conhecem, mas quem não conhece, eu sugiro ler o famoso livro do Abraham Kuyper, chamado Calvinismo, em que ele vai mostrar que a reforma calvinista, em especial, foi uma mudança de mentalidade, não só uma série de dogmas, mas uma mudança de visão de realidade, de cosmovisão, que teve esse impacto que o professor Alderi já listou tão bem.
Veja-se, né, por exemplo, Max Weber, né, e a sua análise sobre esse tema, né, a questão da maneira como enxergamos, né, a democracia moderna, tão bem colocado aí pelos colegas, e é muito interessante dentro essa desvinculação, né, da igreja como a chancela, passando para a escritura como lentes, né? E essa é uma famosa citação aí de João Calvino, né, que diz que a escritura ela é o óculos pelo qual nós devemos enxergar o mundo. E isso então trouxe, né, todas essas consequências em todas as áreas da vida, inclusive relacionais, né? Muito importante, porque a maneira de tratar o casamento, a família, a educação dos filhos, né? Tudo isso, o cuidado com as crianças, né? Eu já faço aqui uma propagandinha. Segunda-feira que vem vai ter uma live, nós estamos programando uma live sobre reforma e educação. Então, fique atento aí, porque a gente vai abordar bastante esse tema, então não quero me estender nele, né? Mas a reforma foi fantástica aí em revolucionar toda a educação e começar a oferecer educação para quem não era educado de jeito nenhum, né? Para as classes sociais mais pobres, para as meninas, as mulheres, né? Que revolução não foi a reforma protestante para o mundo. E eu estive em Wittenberg, aí nos 500 anos da Reforma, né? E foi muito interessante, bem naquela semana da celebração da Reforma, nós vimos lá várias redes de televisão, inclusive brasileiras, que estavam lá fazendo matérias sobre o impacto da reforma protestante no mundo. E depois foi muito interessante ver esse reconhecimento, eu diria, público, ainda que em matérias curtas, né, da maneira como aquele movimento começado lá naquele vilarejo incrustado lá na Alemanha, causou uma diferença e uma mudança no mundo inteiro. Muito bom, gente, muito bom falar sobre a reforma protestante e aprender sobre isso. Falando nisso, você quer aprender mais sobre reforma? Nós temos na nossa escola vários programas que são programas presenciais e deixa eu explicar o que eles são. Programas presenciais aqui no Andrew Jumper não significa que você precisa vir morar aqui em São Paulo. Você pode fazer ainda, morando aí na sua cidade, no seu local, vir a São Paulo, você passa aqui 4 semanas por ano, em média, de segunda a sexta, vem fazer os cursos conosco e você pode fazer um desses programas que está aí projetado na sua tela. Nós temos uma especialização em educação cristã, o programa de revitalização e multiplicação de igrejas, que está com o processo seletivo aberto, está com uma igreja paradona, sem percepção de missão. Esse é o programa que você pode vir fazer conosco para ver a chama da vida na igreja local ser reacendida por meio da escritura, do ensino da palavra de Deus. Nós temos um mestrado em liderança educacional cristã, temos várias áreas dentro dos nossos programas de MDiv e STM, né? Você pode estudar Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia sistemática, teologia filosófica, história da igreja, missões, aconselhamento pastoral, pregação. Nós temos, eu esqueci alguma aí, gente? Filosófica, falou? Falei, teologia filosófica. Então, nós temos teologia bíblica, né? Hã? As teologias bíblicas. Isso, as teologias bíblicas, né? Antigo e Novo Testamento. Ou seja, tem muita coisa que você pode vir estudar com a gente. Você pode fazer um doutorado em ministério e se preparar melhor como um pastor, como um ministro da igreja,
para o ensino. Então, convido você de novo, vai lá no nosso site, conheça os nossos programas. Quem sabe a gente se vê aí em breve na sala de aula no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, tá bom? Muito bem, gente, vamos caminhando aqui já para a etapa final do nosso programa aqui essa noite. Quais as lições que o movimento da Reforma Protestante deixam para nós hoje? A Reforma mostra que a Igreja de Jesus Cristo no mundo, ela precisa sempre retornar continuamente aos seus fundamentos, às ênfases, aos ensinos, às verdades, aos princípios que foram colocados pelo próprio Senhor Jesus e pelos seus colaboradores, pelos seus continuadores, os continuadores da sua mensagem, que foram os apóstolos originais. Aquilo que nós encontramos nos diferentes documentos do Novo Testamento, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, no Apocalipse, aquilo que nós chamamos de o querigma, ou seja, a proclamação da igreja primitiva, o evangelho de Cristo Jesus. Então, a igreja precisa estar sempre, em todos os séculos, em todas as gerações, examinando a sua própria vida, examinando as suas próprias convicções, os seus próprios valores, para ver se eles se mantêm fiéis, se eles se mantêm coerentes com os princípios fundantes da fé cristã e do Evangelho de Cristo Jesus. Então, esta é uma lição muito importante, né? Devemos continuamente estar retornando às fontes, aos fundamentos. Já foi dito aqui que a Reforma não teve uma preocupação inovadora. Aliás, essa era uma das ênfases daqueles grandes documentos da Reforma, que foram as confissões de fé. Esses documentos produzidos pelos diferentes movimentos da Reforma, vários deles dirigidos a um público externo, como, por exemplo, os governantes daquela época. O reformador Zwinglio, lá de Zurique, ele dirigiu um desses documentos ao imperador alemão Carlos V e outro ao rei francês Francisco I. Mas qual que era a lógica, qual que era a justificativa por trás desses documentos confessionais? Era mostrar que os protestantes, os reformados, muito longe de serem hereges, eles estavam simplesmente dizendo a mesma coisa que disseram Cristo e os apóstolos. Então, essa preocupação de dizer, olha, nós não estamos inventando nada, estamos simplesmente retornando aos fundamentos mais importantes da fé cristã. Isso até levanta uma questão terminológica muito curiosa, que é a distinção entre reforma e restauração. Na verdade, o que os reformadores do século XVI fizeram não foi uma reforma, foi uma restauração. Se a gente pensar num edifício que está em mau estado e que a gente quer deixar bonito de novo, existem duas possibilidades. Uma reforma que é feita de qualquer maneira e que deixa o edifício bonito, mas diferente das suas características originais. E esse trabalho mais difícil, mais lento, mais complexo, que é um trabalho de restauração. Não só deixá-lo belo, mas exatamente de acordo com as suas características originais. Então, o movimento do século XVI foi mais um movimento de restauração, de retorno às características originais da igreja e da fé cristã, do que propriamente de reforma. Então, essa é uma das lições mais preciosas, mais ricas e duradouras, de valor duradouro e permanente, que nos vem da reforma do século XVI.
Eu destacaria várias coisas, Mauro, mas eu sei que a gente tem que falar um pouquinho, porque a ideia é apenas aguçar o interesse dos nossos ouvintes, né? Mas, por exemplo, a Reforma Protestante foi muito enfática na proclamação do Evangelho. Então, a pregação da palavra. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas saindo de igrejas em que a palavra não é exposta, não é pregada, e quando eles encontram igrejas que são herdeiras da reforma e que têm exposição das escrituras, elas dizem, pronto, encontrei, né? Agora sim eu achei, porque o que elas estão em busca é de ouvirem a palavra sendo explicada, sendo aplicada à vida dos irmãos. Então, a pregação da palavra, a proclamação do evangelho é uma ênfase marcante da reforma que precisa sempre ser resgatada. E quando eu falo proclamação do evangelho, pode parecer mais simples, mas não é tão simples. Há muitos cristãos que pregam ou proclamam alguma coisa constantemente, mas não proclamam o evangelho. São pregadores de moralismo, são pregadores de novas leis, costumes, ensinam regras, estimulam atividade e serviço, mas nunca impulsionados por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus e aplicou pelo Espírito. Então, o evangelho mesmo, que é a obra salvadora de Cristo Jesus, não é? É pouco ensinada em muitos púlpitos de igrejas ditas evangélicas. Então, eu acho que essa é uma lição preciosa que a gente precisa resgatar. Martinho Lutero, João Calvino foram muito enfáticos na ideia de pregar o evangelho. Então, essa é uma primeira lição que eu destacaria. Uma segunda lição é que, embora não houve um entendimento diferenciado da doutrina de Deus na Reforma Protestante, ela continuou muito do que já tinha sido desenvolvido em séculos anteriores. Eu acho que ela resgatou uma percepção da grandeza de Deus. Não é à toa que nós usamos como um dos lemas da Reforma o chamado Soli Deo Gloria. Essa expressão que o próprio Johann Sebastian Bach gostava de usar em relação à sua produção musical. Ele que era um herdeiro da Reforma Protestante. Ele queria honrar ao Senhor com tudo que ele fazia, inclusive a sua bela música, porque os reformadores resgataram essa ideia de grandeza de Deus. Essa é uma das coisas muito lindas que a Reforma Protestante nos deixa. A doutrina de Deus já era ensinada antes, sem dúvida, mas o espanto com esse Deus foi algo interessante, resgatado pela Reforma Protestante. E, além desses ensinos, eu vou listar outros brevemente. Por exemplo, a suficiência de Cristo, né? A doutrina do pecado afetando-nos de tal forma que o pecado é visto não somente como atos, mas como uma disposição. Por exemplo, a doutrina católica, nem todo mundo sabe disso, mas é interessante, a doutrina católica, ela continuou resistindo à ideia de que a concupiscência, se ela não for atendida, ela não é pecaminosa. Mas os protestantes disseram errado. Só o fato de termos uma inclinação para o mal, isso já é sinal de que existe pecado em nós. Então, de maneira bastante agostiniana, a concupiscência era uma palavra favorita de Agostinho, né? Os reformadores, em especial o Calvino e os reformados, o movimento reformado, falaram de pecado como sendo não só o que a gente faz, pensa ou fala, mas a própria inclinação do nosso coração já é sinônimo de existe pecado em nós. Olha quanta lição rica que a Reforma Protestante trouxe e que deve ser trazida de volta às nossas igrejas e aos nossos púlpitos de tempos em tempos, né? Muito bem, muito bom lembrar todas essas coisas a respeito da Reforma Protestante. Uma das coisas que eu gostaria de levantar, né, e enfatizar aqui em cima dessa nossa última questão é que a Reforma ela foi um movimento hermenêutico. Ela resgatou a maneira bíblica de interpretar a Bíblia. E esse resgate que a Reforma fez foi o que propiciou e permitiu que todas as outras coisas pudessem acontecer. Sem a Reforma hermenêutica, sem uma volta à interpretação correta das Escrituras, a Reforma
naquele momento e daquele jeito não teria acontecido. Então, uma lição prática, gente, é você que está aí nos ouvindo essa noite, que vai nos ouvir ao longo do tempo com essa live que fica aí gravada, né? Seja um estudioso da palavra, seja um estudioso da maneira como se estuda a palavra. Aprenda como se estuda, como se lê a Bíblia, como você pode, de fato, pela própria orientação da Escritura, lê-la para que você cresça e para que você, então, possa ser reformado pela própria Escritura. Você que é pregador, você que prega, você que sobe ao púlpito, você que prega esse evangelho, a ênfase aí que o Júnior trouxe para a gente, né? Você só vai aprender isso, você só vai fazer isso se esse evangelho for primeiro pregado pela própria Escritura, pelo Espírito Santo, para o seu coração. Então, a reforma, né, e toda a estrutura, e todo o pensamento, e toda a teologia que ela nos trouxe é algo muito belo, mas ela vai ser um jogo de xadrez, se você não for tocado profundamente pelo Espírito Santo que inspirou a Escritura, que preservou a Escritura e que ilumina hoje a Escritura para que nós possamos entendê-la. Então, esse é um dos legados, uma das lições fundamentais que a reforma protestante nos deixa. Colegas, deem aí o seu boa noite para a gente poder também descansar. Foi um prazer, amigos, irmãos, participar desta transmissão, falando deste assunto tão importante, porque está profundamente relacionado com o que nós somos, com o que nós cremos, com o movimento e as igrejas das quais nós fazemos parte nos dias de hoje. E o nosso apelo, o nosso convite é para que nós retornemos àquelas ênfases e aquele dinamismo extraordinário da reforma do século XVI, com aquele seu elemento de transformação profunda da igreja e da sociedade. Infelizmente, muitas igrejas que se consideram evangélicas nos nossos dias são igrejas que têm se afastado significativamente de algumas das preocupações mais importantes da reforma do século XVI. São igrejas que estão adotando novamente atitudes e práticas contra as quais se insurgiram os reformadores protestantes do século XVI. Então, a mensagem da reforma, todas essas ênfases que foram apontadas aqui, especialmente agora, por último, pelo Dr. Heber Júnior, pelo Dr. Mauro, são mensagens, são ênfases, são preocupações imprescindíveis, em primeiro lugar, para muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas herdeiras da reforma do século XVI e que precisam novamente retornar a essas ênfases e a essa mensagem bíblica tão preciosa, centralizada na graça e no amor de Deus, manifesto em Cristo Jesus, e que precisa encontrar expressão em todas as áreas da nossa vida. Aquela famosa expressão do Abraham Kuyper, que já foi mencionado aqui, de que não existe nenhum centímetro quadrado da nossa vida sobre o qual Cristo não diga, é meu, ou seja, o reconhecimento de que toda a nossa vida pertence a Deus, pertence ao Senhor Jesus Cristo, e deve ser vivida conscientemente desta maneira, usando uma outra expressão também da época da Reforma, coram Deo, ou seja, na presença de Deus. Então, que Deus abençoe ricamente os nossos participantes, aqueles que estão nos assistindo, para que a mensagem da reforma seja uma realidade palpitante nas suas vidas, na vida de suas famílias e na vida de suas igrejas. Minha palavra é apenas de gratidão pela oportunidade de participar e rogar a Deus que abençoe os nossos ouvintes, né, para que sejam mais conhecedores e amantes do legado da reforma. Nós temos muita coisa a descobrir ainda.
Essa live é apenas um tira-gosto, e o nosso desejo é que os nossos ouvintes ou se tornem alunos de nossa escola, ou estudem mais esse movimento que tem tanto a nos ensinar. Muito bom, gente. Boa noite para todos. Foi uma alegria ter estado com vocês. Lembra aí do ritual do Facebook, do YouTube. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, siga o perfil, porque assim você vai levar a mensagem a mais pessoas. Nos vemos na próxima live, na próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe.